Marcos capítulo número 10, do verso número 1 a 12. Para aqueles que nos visitam, nós estamos expondo todo o livro de Marcos e já chegamos ao capítulo número 10. Nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e hoje já estamos no capítulo 10, ou seja, se não me falha a memória, já há quase 2 anos que nós estamos expondo o livro de Marcos. Então já tem um chãozinho aí. E hoje nós chegamos ao capítulo número 10, um texto riquíssimo de orientações da parte de Deus para nossas vidas. Marcos capítulo 10, versos número 1 a 12. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês, da dureza do vosso coração, que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e sabemos que ela não falha. Sabemos que ela é poderosa para nos instruir, nos ensinar, redarguir, para nos orientar, Senhor, de acordo com a Tua santa e soberana vontade. É um texto, Senhor Deus, do qual nós estaremos trabalhando nele. Sabemos que não é comum trazer esse tipo de mensagem aos domingos, mas não podemos fugir, Senhor, da responsabilidade de lidar com um assunto tão sério, tão pertinente, tão urgente para os nossos dias. Então nos ajuda, Senhor, pois somos carentes de que o Senhor nos ensine, de ouvirmos tão somente a Tua gloriosa voz. Assim fala aos nossos corações, em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Alguns de vocês perderão os seus casamentos se não prestarem total atenção a essa mensagem hoje à noite. Alguns de vocês não serão felizes quando casarem, porque aqui nós temos 3 tipos de público. Temos os que vão casar, os que estão casados e os que já foram casados. Então, deixa eu falar para esses públicos. Alguns de vocês não serão felizes quando casarem se não prestarem total atenção a esta mensagem. Infelizmente, milhares e milhares de casamentos já acabaram este ano e outros tantos estão para acabar até o final deste ano. Inúmeros maridos e esposas estão abandonando seus lares em busca de serem felizes, de encontrarem a felicidade tão sonhada em um casamento feliz, em um casamento cheio de leveza, cheio de paz. Casamentos considerados de ouro têm se transformado em cinzas, em pó, em lixo, de acordo com as estatísticas.
Para você que não sabe, de janeiro de 2022 a novembro de 2022, os cartórios brasileiros registraram o número de 68.703 divórcios. 68.703 divórcios. Algumas pessoas que talvez você conheça no trabalho, na faculdade, na vizinhança, na escola, enfim, algumas pessoas que você conheça talvez seja parte nessa estatística assombrosa. No entanto, vocês que me ouvem aqui, escutem bem. O casamento de vocês não precisa estar nas estatísticas de divórcio. Não precisa. E o grande segredo para preservar o seu casamento está exatamente no texto que nós acabamos de ler. Nosso Senhor estava fazendo o seu caminho da Galileia para Jerusalém. Ele tinha saído de Cesareia de Filipe, tinha pousado em Cafarnaum, e de Cafarnaum estava seguindo para Jerusalém. Então ele estava ali na região da Judeia, próximo ao Rio Jordão. Estando ali, Marcos diz aí no versículo 1, que multidões vieram ouvi-lo. Multidões vieram a escutar a sua mensagem. E entre esta multidão, ou multidões, vieram alguns fariseus. Quando eu li isso, eu achei interessante, porque me lembrou o fato, aquele texto de Jó, que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, os anjos de Deus foram se apresentar lá, Satanás veio no meio também. Pois bem, entre as multidões, alguns fariseus vieram. E a intenção deles não era nada boa. A intenção deles era perigosa. Era uma intenção perversa. Era uma intenção maligna. Eles tinham a intenção de pegar Jesus em algum deslize na interpretação da lei de Moisés. O texto diz que eles chegaram lá colocando Jesus à prova. Lá em Mateus, no mesmo texto, diz que é para terem de que o acusar. Eles começam então com uma pergunta maliciosa. E maliciosa porque é sobre o divórcio. Não que o divórcio fosse um assunto tabu no judaísmo da época. Porque não era. Era comum se ouvir falar de divórcio. Assim como é comum se ouvir falar de divórcio hoje, naquela época também era bem comum se ouvir falar de divórcio. Mas o que eles queriam com essa pergunta era desmoralizar Jesus. Desmoralizar nosso Senhor num assunto de interesse público, tanto entre os judeus quanto entre os gentios. Então no versículo 2 eles chegam para Jesus e dizem: veja aí, é lícito ao marido repudiar sua mulher? Quando Mateus descreve este episódio no capítulo 19, ele registra a pergunta com um acréscimo no final. Diz assim: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo. Provavelmente, irmãos, isso seria uma jogada política dos fariseus com os herodianos. Por quê? Porque eles queriam colocar Herodes contra Jesus. Haja vista que João Batista foi morto porque questionava o divórcio de Herodias com o irmão de Herodes. E Jesus estava exatamente na região onde João Batista foi morto e onde Herodes governava. Então Jesus ele responde com uma contra-pergunta. Veja o versículo número 3. Então disse Jesus: o que Moisés ordenou a vocês? O que Moisés ordenou? Veja, os fariseus eram homens entendidos da lei. Eram homens entendidos das interpretações rabínicas daquele tempo. Eles sabiam que haviam duas escolas que se dividiam na interpretação do que Moisés ordenou acerca do divórcio. Duas escolas. Por volta do ano 20 a.C., tinha duas escolas de interpretação. Uma ligada ao rabino Hilel
e a outra ligada ao rabino Shammai. Esses dois mestres da lei, eles extraíam as suas interpretações acerca do divórcio de um texto registrado lá em Deuteronômio. E as suas interpretações eram altamente conflitantes. Que texto é esse, pastor? Esse aqui, ó. Venha comigo a Deuteronômio, por favor. Capítulo número 24. Deuteronômio 24. Verso de número 1 a 4. Deuteronômio 24, verso de número 1 a 4. Diz assim o texto: Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, grife essa partezinha aí, ó. Por ter ele achado coisa indecente nela. E se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar a mulher e a mandar embora, e se ela saindo da casa dele foi se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar a mulher e a mandar embora da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Observe. O que Moisés está dizendo aqui, o que Moisés tinha ordenado sobre o divórcio para os filhos de Israel, e a interpretação desse texto, ele era símbolo de profunda discordância entre os rabinos da época. Isso porque o rabino Shammai se valia do termo indecente, que você leu aí, indecente. Ou seja, algo indecente seria algo vergonhoso na área sexual. Seria como o adultério na área, certo, sexual. Já Hillel, o rabino Hillel, se prendia à palavra coisa. Você viu aí também. Coisa indecente. Então ele tomava essa palavra coisa e interpretava como qualquer motivo. Qualquer motivo, qualquer coisa que o marido achasse vergonhoso na mulher, podia dar carta de divórcio. Hillel dizia que caso o homem visse qualquer coisa na sua mulher que não lhe agradasse mais, podia lhe dar carta de divórcio. Para você ter ideia, Hillel ensinava que se a mulher deixasse a comida queimar, podia mandar ela embora. Se o vizinho ouvisse a mulher falando mais alto dentro de casa, podia mandá-la embora. Se o marido achasse algum defeito no corpo da mulher, podia mandá-la embora. Ou se o marido achasse uma mais nova que lhe agradasse, podia mandá-la embora. Então, Hillel, por qualquer motivo, ele atestava, concordava com o divórcio. Ou seja, enquanto Shammai era mais conservador no que diz respeito ao motivo, Hillel era mais liberal. Então vocês imaginam qual era a posição dos fariseus na época? Era a posição de Shammai ou a posição de Hillel? A posição de Hillel. Todo mundo queria abraçar a posição daquele que diz assim, olha, por qualquer motivo pode mandar embora. Ninguém queria ficar com a posição correta e bíblica, né? Conservadora. Não, queria ficar com aquela posição, aquela interpretação de que, ora, se é mais conveniente para mim, então, tchau, querida. Tchau, bye bye. Essas eram as interpretações. Portanto, a pergunta dos fariseus, ela vinha impregnada dessa ideia liberal acerca do divórcio por qualquer coisa. Então, eles respondem que a ordem de Moisés foi qual? Se divorciar por qualquer motivo. Veja o versículo número 4 do capítulo número 10, por favor. Olha o que eles responderam. Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Eles estão citando lá Deuteronômio, capítulo 24. Moisés permitiu. E o Senhor, o que é que diz? Só faltou eles falarem isso. E o Senhor, o que é que diz? O Senhor vai ser contra Moisés?
senhor vai ser contra o que está escrito na lei? Porque está lá na lei. E além disso, eles tinham o quê? Eles tinham o apoio da interpretação de Hilel. O argumento de autoridade deles era o que Hilel dizia, e não o que Shammai dizia. Havia uma terceira via de interpretação que era dos essênios, ou seja, dos escritos, né, de Qumran. Na interpretação dos essênios, era proibido apenas a questão da poligamia. Eles trabalhavam apenas a questão da poligamia, de não ter mais de uma mulher. Mas essas eram as duas principais correntes de interpretação da época. Todavia, meus irmãos, Jesus é maravilhoso, magnífico, magistral, não tem palavras para descrevê-lo. A sua sabedoria é eterna, é profunda, não é à toa que dele é o atributo de onisciência, de conhecer todas as coisas. Jesus não se restringe a respondê-los conforme esperava. Jesus não se restringe a concordar com eles, a fazer média com eles. Não. Mas ele aborda o assunto por uma vertente muito mais elevada e superior. A resposta de Jesus, ela vai ao âmago, ela vai à raiz de toda a questão, a raiz. Nosso Senhor fala da razão, do motivo, da causa, porque Moisés permitiu aquilo, do que Moisés permitiu o divórcio. Veja o versículo número 5. Jesus disse, mas Jesus lhes disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Foi por causa da dureza do coração de vocês. Preste atenção. Não há resposta mais direta para se detectar a causa de um casamento arruinado, fracassado, do que a dureza de coração do próprio ser humano. De um dos cônjuges, ou de ambos os cônjuges, não sei, mas o fato é que o real motivo do fracasso dos casamentos neste mundo é a dureza do coração do próprio homem. Todos os males que nós temos neste mundo, todos os males que você possa imaginar, tudo do que não presta, nasce no coração do homem. Em Marcos capítulo 7, você pode verificar isso com calma em casa. Que tudo nasce ali no coração do homem. Porque parece que os fariseus daquela época casavam com a seguinte ideia na cabeça: se não der certo, eu separo. Se não der certo, eu deixo. E assim eles casavam e davam-se em casamentos. Porém, qual é o problema com isso? O problema é que eles só pensavam nele. Eles só pensavam no seu bem-estar. Eles não imaginavam que uma mulher sem marido, que uma mulher sem filhos, que uma mulher sozinha era vergonha na sociedade, que era desprezada socialmente, não tinha valor algum na sociedade antiga. Uma mulher que não tinha marido, ou uma viúva, certo? Ou que não tivesse mãe, não fosse mãe. Ela era literalmente uma mulher desprezada, rejeitada e menosprezada. Porque era isso que tinha na cabeça deles. Se não der certo, eu separo. Quem foi que me ensinou assim? O Rabino Hilel. Se não der certo, eu separo. Pois bem, irmãos, estudar o divórcio nos dias de Cristo nos leva a um questionamento importante e urgente. Por que isso é importante? Eu pergunto, temos nós hoje algo em comum com a visão dos fariseus acerca do divórcio? Até que ponto nós estamos falando a mesma língua deles a respeito do divórcio? Até onde nós comungamos com as ideias do Rabino Hilel quanto ao divórcio por qualquer motivo? Porque é interessante notar quanta semelhança nós, gente pós-moderna, gente das altas tecnologias, gente muito educada, gente muito fina, gente que lê Auguste Comte, gente que lê Kant, gente que lê Aristóteles, Sócrates. É muito interessante notar o quanto nós temos de semelhança com o passado nesse assunto. O quanto temos de semelhança.
Porque assim como naquele tempo os fariseus desvalorizavam o casamento, desvalorizavam o matrimônio e celebravam o divórcio, atualmente não é diferente entre nós. Da mesma forma que eles inverteram os valores bíblicos acerca do casamento, do matrimônio, para aliviar seus pecados, muitos de nós estão fazendo a mesma coisa hoje. Perceba, no tempo pós-moderno, no tempo de hoje, os próprios alicerces do casamento estão sendo abalados. A geração atual não aceita mais os absolutos de Deus. Não aceita mais os valores de Deus. Os corações estão cada vez mais endurecidos dentro do âmbito do matrimônio, dentro do âmbito do casamento. Os marcos antigos foram arrancados e cada um vive à mercê de suas próprias ideias, sem fundamentos morais e espirituais que norteiem suas vidas. Então, comentários do tipo, se não der certo, separa, ou não dei sorte no casamento, ou foi bom enquanto durou. Esse tipo de comentário se tornou comum. E se tornou comum e inofensivo. Se tornou comum, inofensivo e sem qualquer senso de prejuízo. Não é à toa, meus irmãos, que as causas mais banais de divórcio enchem nossas páginas de pesquisa, revelando um índice estarrecedor em todo o nosso país e em todo o planeta Terra. Por exemplo, foi feita uma pesquisa sobre as causas mais comuns do divórcio atualmente, tanto entre cristãos quanto entre não cristãos. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte: quais são as causas mais comuns de divórcios atualmente? Primeiro, incompatibilidade de gênero. Comum você ouvir as pessoas dizerem isso, não, porque os santos não se batem. Dois bicudos não se beijam. Já ouviu isso? Não, porque não dava, não tinha, não encaixava. A gente tentou, mas não encaixou. Outro argumento, falta de diálogo. Outro argumento, vida sexual inativa. Outro argumento, vícios, como drogas, bebidas, cigarros, etc. Outra causa, violência verbal ou física. Outra causa, crise financeira. A crise entrou pela porta, o amor pulou a janela. Inversão de papéis dentro do lar. Não é mais o homem que é o cabeça, é a mulher. É a mulher que compra o carro, é a mulher que compra a casa, é a mulher que compra a bicicleta, é a mulher que compra o computador, é a mulher que compra os móveis, é a mulher que decide para onde vai viajar, é a mulher que decide que se cria cachorro ou se não cria cachorro. É como disse alguém, é o varão e a varunca, manda ela, ele nunca. Inversão de papéis. Vida profissional em primeiro lugar. Outra causa. Quando a vida profissional está sempre em primeiro lugar, deixando o cônjuge para trás, deixando o cônjuge para o que se sobra de tempo. Outra causa, falta de maturidade. Porque, irmãos, não confunda. Idade não significa maturidade. Tem gente que tem 60 anos, quando abre a boca parece que tem 14. Parece que ainda está na quinta série. Comportamento é de alguém da quinta série, ainda não amadureceu. Aí quando casa, aí está lá o camarada num casamento complicado, por quê? Falta de maturidade. O tempo passou e ele não amadureceu. E por fim, a pesquisa diz traição conjugal, que é exatamente o que a gente vai ver mais à frente em relação a essa questão. Traição conjugal. Então veja, é assim que a sociedade moderna lida com a questão do divórcio, de separar o que é indissolúvel para Deus, deixando claro que a única cláusula de exceção de Cristo para o divórcio, a única cláusula que Cristo deixou de exceção para o divórcio, ela foi trocada na sociedade moderna por qualquer coisa que não se ache mais agradar no cônjuge. É perceptível, irmãos, que o casamento, instituído como uma bênção por Deus, como graça divina para a vida humana, ele foi transformado em uma aventura irresponsável, de que se não der certo eu separo.
Eu tive o privilégio de conversar com uma das maiores autoridades sobre esse assunto no mundo, chamado Jaime Kemp, quando ele esteve em Fortaleza. E eu fiz a seguinte pergunta a ele: pastor, por que os casamentos hoje chegam ao fim com tanta facilidade? E ele respondeu: leve em conta que o casamento hoje é analisado a partir da ideia de realização pessoal, da satisfação de necessidades e expectativas fantasiosas. Portanto, se o meu cônjuge não suprir as expectativas que eu tinha em relação a ela, a solução é simples: coloca-se um ponto final na união, está acabado. O próprio Jaime Kemp, em seu livro A Arte de Permanecer Casado, disse que os casamentos se acabam porque as pessoas colocam a felicidade própria antes do compromisso, antes da aliança, antes da responsabilidade. A autorrealização, diz ele, está antes dos votos do altar. Antes dos votos do altar. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um cantor nacional chamado Fábio Júnior. Quem já ouviu falar, já ouviu sobre as metades da laranja, né? E uma vez assisti uma entrevista dele, eu achei interessante o que ele disse. E a pessoa perguntou: Fábio, por que você já casou muitas vezes? E ele respondeu: porque eu estou em busca da felicidade. Estou em busca da felicidade. Certa feita, tentaram fazer uma pesquisa procurando saber qual era o casamento ideal. E procuraram, até que acharam casal de velhinhos. Mais de 50 anos de casado, sei quantos filhos, tudo criado, tudo já formado. Então foram entrevistar o homem e perguntaram: meu senhor, qual é o segredo para se viver em paz no casamento, mesmo depois de 50 anos? E ele respondeu: que paz? Que paz? Quer viver em paz? Não case. Porque se casar, não vai ser em paz. Onde é que está na Bíblia escrito que se você casar, você vai viver um casamento de flores, né? Um casamento sem percalços, sem problemas, sem dificuldades, sem guerras, sem conflitos. Aonde está escrito aqui? Me mostre. Porque não está. Não tem. Então, tem gente que vive nessa, em busca da felicidade, e casa e separa, e casa e separa, e casa e separa. Um dia eu acho. John Piper disse o seguinte: para algumas pessoas o casamento não tem sentido se não houver uma porta dos fundos, por onde eles possam sair caso tudo der errado. Então a pessoa entra no casamento já procurando onde é a porta dos fundos. Porque se não der errado, tchau, vamos embora, pega o beco. Numa redação escolar baseada no poema O Caso do Vestido, de Carlos Drummond de Andrade, Roberto, um adolescente, conta o seguinte. Veja o que esse adolescente escreveu, comentando o caso do vestido. Abre aspas. Ele comentou o seguinte: em um casamento, as pessoas têm que ser fiéis e um amar o outro. Por isso, na cerimônia religiosa, juram que se amarão e se respeitarão para sempre. Mas hoje você vê muitos casos em que as pessoas não fazem o que prometem. Por quê? Fecha aspas. Por quê? Irmãos, é notório que a ideia de casamento até que a morte os separe está vivendo uma crise de decadência assombrosa. De decadência assombrosa. E a razão disso é o que Jesus acabou de dizer: a dureza do coração de vocês. Dureza do coração de vocês. E especificamente no meio cristão, escutem bem, foi realizado um estudo pelo Barna Research Group nos Estados Unidos, que revelou que o índice de divórcios entre os cristãos está realmente um pouco mais elevado do que entre os não cristãos. Entre os adultos, por exemplo, ele diz
os adultos que não são cristãos, 24% estão atualmente ou já estiveram divorciados. Em comparação, entre os que se dizem crentes, 27% que acham que nasceram de novo estão divorciados. Então, entre os homens lá fora do mundão, 24%. Entre os cristãos, 27%. Qual é o número maior? Isso é terrível para o nosso testemunho cristão. Terrível. E ninguém está dizendo nada. E ninguém está alertando a igreja. Não se pensa mais, por exemplo, nas trágicas consequências de um divórcio. Não se calcula mais os prejuízos que um divórcio traz para todos, para os cônjuges e para todos que estão ao redor. Por exemplo, um estudo científico provou as consequências do divórcio na saúde dos divorciados. Na saúde física. Veja o que esse estudo disse, abre aspas. O divórcio tem efeitos nocivos e duradouros na saúde dos envolvidos, que mesmo em um novo casamento, não conseguem reparar, afirma um estudo americano. A pesquisa da Universidade de Chicago foi feita com dados de 8.652 pessoas com idade entre 51 e 61. O estudo apontou que, entre os divorciados, a incidência de doenças crônicas, como câncer, por exemplo, era 20% maior do que entre pessoas que nunca casaram ou que nunca separaram. O índice cai para 12% entre aqueles que casaram novamente, afirma o estudo publicado na revista científica Journal of Health and Social Behavior. Que estudo, não? Que estudo, saber que o divórcio vai gerar consequências na nossa saúde física. John Piper, mais uma vez citando ele disse: o divórcio é doloroso. Em termos emocionais, é quase sempre mais angustiante que a morte do cônjuge. Demora anos para concretizar-se e anos para que os cônjuges se adaptem à nova situação. Há uma reviravolta na vida. O desempenho no trabalho é prejudicado. Os amigos se aproximam ou se afastam com sentimentos incertos. A solidão é terrível. A troca de acusações no tribunal aumenta o sofrimento. As crianças entram em jogo. A pensão, a custódia, o direito de visita aos filhos. Em razão desses e de muitos outros fatores, o divórcio é a pior saída para um casal cristão. Fecha aspas. A pior saída. Um garoto de 12 anos orava pedindo a Deus para não morrer. Orava pedindo a Deus para morrer, pois só assim os pais se sentiriam culpados e voltariam um para o outro. Alguém afirmou que o divórcio é um funeral eterno. O divórcio é um funeral eterno. Portanto, a fim de que ninguém venha experimentar este funeral eterno, nós devemos perguntar: qual é o meu papel como cristão, como crente em Jesus, como temente a Deus, como marido crente, como esposa crente, dentro do meu casamento? Qual é o meu papel? Qual deve ser a minha responsabilidade? E eu vou responder: é o de manter vivas as chamas e brasas do matrimônio que foram acesas no altar da aliança. Manter vivas, acesas, as chamas que foram acendidas lá no altar da aliança, a fim de não se tornar caso de vergonha no caminho do divórcio, a fim de não se tornar essa vergonha no caminho. Já que hoje, irmãos, é tão fácil se divorciar, sem muita burocracia, pelo menos é o que diz a lei 11.411, se você não tiver filhos, vai no balcão do cartório e diz: quero me separar. Ali mesmo você separa. Não tem mais todo aquele trâmite judicial que tinha antigamente. Hoje está muito fácil separar. Muito fácil.
Então, o papel de um casal que teme a Deus, o papel de um casal à luz do Evangelho, é o de não fazer parte desses índices, dessas estatísticas. É não fazer parte dos 27% que vergonhosamente cobrem os 24% dos não cristãos. Esse é o nosso desafio. É por isso que estamos exatamente olhando para esse texto hoje. É isso que precisamos colocar em nossas mentes. O que temos diante de nós, meus irmãos, é um desafio dos nossos tempos. É careta ser casado. Hoje em dia é careta dizer que casou. É careta dizer que tem um marido. É careta dizer que tem uma esposa. É careta. É assim que se interpretam os fatos lá fora. Mas não pode ser aqui dentro. Não pode ser entre o povo de Deus. Por que, pastor, que não pode ser entre o povo de Deus? Por causa de textos como esse que a gente acabou de ler. Por causa de situações como essas. Então surge a pergunta: como manter vivas e acesas as chamas e brasas do matrimônio? Como manter vivo o casamento? Pulsante. Como manter? Algumas respostas para vocês. Em primeiro lugar, lembre-se sempre que o seu casamento tem origem em Deus e não em você mesmo. O seu casamento, foi isso que Jesus fez com eles aqui, lembrá-los de que o casamento tem origem, antes de tudo, em Deus e não em nós mesmos. Veja o que diz o verso de número 6, por favor, do capítulo de número 10. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Só até aí, por enquanto. Porém, desde o princípio da criação. Quem começou esse processo de casamento foi o Criador, criando homem e mulher. Aqui já abre um ponto, né, de pressuposto cristão, como nós estamos estudando na quinta-feira, de pressuposto cristão, de que o casamento cristão, ele é entre um homem e uma mulher. Não duas pessoas do mesmo sexo, mas entre um homem e uma mulher. Veja, casamento, como estamos vendo aqui, ele não é uma invenção humana. Não foi criado na ONU. Não vem de uma ONG, não, nem do governo. Casamento é criação divina. Por isso não pode ser desconsiderado e tratado de qualquer maneira. Foi Deus quem o criou. Casamento é a ideia original de Deus e não do homem. Foi Ele quem o estabeleceu. Foi Ele que o fez. Então, casamento, antes de tudo, tem sua origem, é iniciado em Deus e não no homem. Primeira coisa que você tem que colocar na sua mente, fixar como martelo no prego, é que seu casamento tem início em Deus. De que o casamento, ele é uma proposta do céu, antes de mais nada. Em segundo lugar, o divórcio não é uma saída. Divórcio é uma declaração de fracasso. Vou repetir isso aqui. O divórcio não é uma saída. O divórcio é uma declaração de fracasso. Veja comigo os versos números 7 e 8. Diz assim: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Veja bem, se tornaram uma só carne. O ideal de Deus para nós, ele foi prejudicado por causa do pecado, por causa da dureza do nosso coração. Deus não criou os casamentos para serem duas carnes separadas. Deus criou o casamento no propósito de tornarem ambos uma só carne. Uma só carne. Isso, obviamente, começa-se pela questão da relação sexual. Uma só carne. Por isso que no envolvimento de uma terceira pessoa, o propósito de ser uma só carne é quebrado. É absolutamente quebrado. E por isso também que não pode haver, pelo menos o cristianismo, a Bíblia Sagrada, o povo de Deus defende isso há séculos e séculos, de que não pode haver sexo antes do casamento. Porque isso é algo, uma bênção pertencente aos casados.
aos que deixaram pai e mãe e se uniram debaixo da bênção de Deus. Então, o ideal de Deus é isso. O divórcio é uma declaração que falhamos na execução do ideal de Deus para nós. É uma prova da nossa falha. E aqui eu quero dizer para vocês, quer seja um motivo de traição, quer seja um motivo de abandono do cônjuge, quer seja um motivo de espancamento, seja lá qual for o motivo, o divórcio é a declaração de que alguém fracassou no âmbito do casamento em obedecer fielmente a Deus. E se um fracassa, os dois fracassam. Se um fracassa, se o esposo fracassa, a esposa fracassa. Se a esposa fracassa, o marido fracassa. Ninguém cai só num casamento. Os dois caem. Os dois caem, um para o lado e o outro para o outro lado. Porque o divórcio, como alguns querem taxar como uma saída para um recomeço, na verdade, antes de mais nada, ele é uma declaração de que eu fracassei. De que eu falhei. De que o meu cônjuge falhou, e se o meu cônjuge falhou, eu também falhei junto. Não tem como separar, porque ambos são uma só carne. Terceiro lugar, como manter vivo as chamas do seu casamento, do seu relacionamento diante de Deus, como discípulo de Jesus. Celebre o fato de ter Deus, o privilégio de ter Deus como a fonte da união entre você e seu cônjuge. Qual é a fonte da união? Deus. Deus é a fonte. Veja o que diz o verso de número 7 e depois o verso de número 9. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. 9. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu. Ninguém separe. Observe, seu casamento não é válido na eternidade só porque o juiz de paz lhe garantiu que é válido. Não. Porque o camarada lá no cartório disse, está válido. Não. Ele é válido no céu porque o próprio Deus lhe ajuntou nesse compromisso. O próprio Deus fez isso, uniu você a seu cônjuge, lhe mandando sair da casa de seus pais e realizando o grande mistério do matrimônio em vocês, transformando-os em uma só carne. Então, assim como ele tem a origem em Deus, certo? A fonte real é Deus, é o Senhor. Em quarto lugar, nunca se aposse da ideia de que você pode separar por qualquer motivo. Não dê ouvidos a Hillel. Não dê ouvidos ao Rabino Hillel, de que você pode separar por qualquer motivo. Porque voltando ao versículo número 9, o texto diz assim, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Que Deus, foi Deus que ajuntou. Então, que ninguém separe. Se foi Deus que lhe uniu, então só Ele pode separá-lo. Creio eu, irmãos, que Ele não quer fazer isso. Muito pelo contrário, diz as Escrituras que Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Matthew Henry diz o seguinte: homem nenhum tem autoridade para separar o que Deus uniu. Nem marido, nem esposa, nem juiz, nem o sacerdote religioso. Norman Geisler disse que o homem nenhum tem autoridade, o divórcio jamais representa a norma ou padrão de Deus para o homem. Jamais representa a norma ou padrão. Jay Adams, o conselheiro bíblico, pastor americano, ele disse: o divórcio é uma inovação humana. Quem foi que criou o divórcio? Foi Deus? O homem. Por causa de quê? Por causa da dureza do vosso coração. Onde quer que o divórcio aconteça, ele não é o perfeito propósito de Deus para o casamento. Deus não criou o casamento para você separar. Deus criou o casamento para você se manter unido, casado, até o final. Quinto lugar, cuide do seu coração. Não permita que ele se endureça contra o seu cônjuge. Cuide do seu coração.
E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um texto diferente do de Marcos, mas na mesma linha do assunto. Na primeira carta de Pedro, por favor, capítulo de número 3. Veja que Pedro escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, da parte de Deus, que o nosso amado irmão Pedro escreveu a respeito deste assunto. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido. Capítulo 3, verso 1. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui Pedro não está tratando da questão de usos e costumes em relação ao seu dia a dia. Ele está falando a questão, como você vai conquistar o seu esposo para Cristo? Por meio de vestidos caríssimos? Por meio de tranças? Por meio disso, daquilo? Não. Esse não é o alvo. Como é que uma mulher santa de Deus vai conquistar o seu marido? Por meio de uma conduta, como ele acabou de falar, de uma conduta santa, de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Verso 5. Pois assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora vem a nossa parte. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha que coisa interessante. Você está brigada com seu marido? Suas orações estão sendo interrompidas. Você está brigado com sua esposa? Suas orações estão sendo interrompidas. Que coisa, né? Não foi eu que disse. É a palavra. Então pense duas vezes antes de brigar com o seu cônjuge. Foi somente por essa questão de coração endurecido que Moisés abriu concessão em se dar carta de divórcio à esposa. E Jesus aplicou isso muito bem em sua resposta aos fariseus, mostrando-lhes que não havia nada de errado com o casamento criado por Deus. Não havia nada de errado. O problema era o coração deles. Eles davam destaque ao divórcio, Jesus dá destaque ao casamento. Eles dão destaque à separação, Jesus dá destaque à união. Eles dão destaque ao repúdio, Jesus dá destaque a como Deus fez a coisa existir. A como Deus fez. Por que Jesus usa desse argumento da criação? E eu vou explicar a vocês. Porque antigamente, se você quisesse ganhar um debate com um judeu, por exemplo, você tinha que citar um texto mais antigo do que o que ele estava citando naquela hora. Então veja, os fariseus estavam citando Deuteronômio 24. Jesus vem e cita Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Então quem é que ganha no argumento? Cristo nosso Senhor. Louvado seja o seu nome. Ele ganha um argumento e diz, olha, vocês estão focando no divórcio, vocês estão focando na exceção, vocês estão focando em algo que é pontual, mas vamos para a regra. A regra é essa. Essa aqui é a regra. Deus criou, que ninguém separe. Deus fez. Vocês estão focando na separação, mas o foco tem que estar onde? No que Deus fez, na vontade de Deus. A vontade de Deus, Deus suporta o divórcio. Deus permite, Deus suporta. Suporta por causa do pecado de vocês, da dureza do coração de vocês. É que Deus suporta vocês. Irmãos, nós não temos ideia o que é para Deus nos suportar com os nossos pecados diários, com as nossas desobediências, com os nossos desrespeitos à sua palavra. Nós não temos ideia o que é Deus nos suportar diariamente por causa do nosso coração endurecido, por causa das nossas irresponsabilidades espirituais. Vocês têm ideia o que é para Deus suportar? Nós não suportamos filhos quando quebram alguma coisa, quando
fazem algum mal feito na escola ou coisa do tipo, na rua, a gente espanca, a gente bate, a gente quer corrigir do nosso modo, e a gente não suporta. Agora imagine Deus suportar 6 a 8 bilhões de gente pecando contra Ele diariamente. Diariamente, em seus casamentos, em seus trabalhos, em suas faculdades, em suas escolas, na rua, seja lá onde for, Deus suportando diariamente. Por isso que nós temos motivo de oferecer a Ele um culto com todo o nosso coração, porque nós não fomos lançados ainda ao inferno por causa da misericórdia dEle, porque no dia que Ele reter a sua misericórdia, nós descambaremos o inferno adentro para todo sempre, por causa da misericórdia dEle. Então, enquanto os fariseus estão olhando para o divórcio, para a desgraça, Jesus está olhando para o que Deus fez. Diariamente nós estamos com os nossos pecados, como disse Jonathan Edwards, em Pecadores nas mãos de um Deus irado. Estamos com os nossos pecados feitos chumbos, amarrados nos nossos pés, nos puxando para baixo para o inferno. É por causa da dureza do coração de vocês, disse Jesus. Portanto, irmãos, aprendamos que o nosso casamento, ele é uma bênção de Deus para nós. Uma bênção de Deus, mas é o nosso coração endurecido, empedernido, que é perito em transformar uma bênção numa maldição. Ninguém casa para separar. Nós aqui provocamos o divórcio ao longo do tempo. Deixe-me perguntar, por que casamentos com mais de 30 anos de existência chegam ao divórcio? Por quais motivos os votos tão prometidos no altar são esquecidos na hora da assinatória do divórcio, da assinatura? Por que muitos casamentos vivem em constante estresse conjugal? Constante estresse conjugal. Só tem folga na quarta, o resto da semana é pau quebrando. O que leva um matrimônio com tão boas expectativas no namoro e no noivado? Porque vocês lembram de como era no namoro e no noivado? Vocês lembram? Eu lembro. Era muito bom, não era isso, mestre? Era bom demais. Por quê que essas boas expectativas, elas chegam às barras de um tribunal a ferro e fogo, com duas pessoas se odiando, uma querendo a morte do outro? Certo irmão me procurou numa loja que eu trabalhava lá em Fortaleza, numa loja evangélica, e disse que não entendia porque que depois de 16 anos de casado, com um filho para criar, sua mulher do nada resolveu se separar. Detalhe, se dizem cristãos. Certa mulher também outra vez entrou na loja procurando um filme, desesperada. Vocês têm aí algum filme sobre casais que mostre eles em crise e depois o casamento sendo restaurado? Vocês têm algum filme? Porque ela disse que seu marido tinha saído de casa já fazia uma semana sem a menor justificativa legal. Todos dois também se dizendo cristãos. O que leva, irmãos, um casal a chegar a esse triste fim? Glória a Deus pela palavra de Deus que nos deu a resposta hoje à noite. Por causa da dureza do vosso coração. Por causa da dureza do coração de vocês. Meu amigo, peça a Deus um coração sensível ao seu cônjuge. Peça a Deus, porque o diabo tem todo o interesse de pegar seu coração e transformá-lo numa pedra contra seu marido e contra sua esposa. Ele tem todo o interesse. Peça a Deus um coração sensível, com um compromisso de fidelidade, de amor, de respeito, de carinho, de atenção, de submissão, de autoridade no Senhor. Peça isso a Ele. São João Crisóstomo, boca de ouro, comentando esse assunto à luz das bem-aventuranças, ele disse o seguinte, abre aspas: pois aquele que é manso, pacificador, humilde de espírito e misericordioso, como poderia este homem repudiar seu cônjuge? Aquele que está acostumado a reconciliar os outros, como poderia ele separar daquela que é a sua própria carne? Fecha aspas. Se você que diz que é cristão, que teme a Deus, que é um pacificador,
que é alguém que trabalha a reconciliação das pessoas com Deus, como pode você ser o autor da separação daquela que é a sua própria carne, daquele que é a sua própria carne? Como pode? John Stott disse o seguinte: entendendo o ideal, propósito e chamamento divinos ao matrimônio, o divórcio só pode ser considerado uma trágica degeneração. O divórcio é uma trágica degeneração. Que a nossa oração hoje à noite seja: ó Deus, livra-nos do fracasso do divórcio. Livra-nos. E a gente conclui observando o que o nosso Senhor respondeu aos discípulos quando estavam sozinhos na casa com ele. Volte lá a Marcos capítulo número 10, por favor, e veja comigo os versos de número 10 a 12. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ele repudiar o seu marido, se ela repudiar o seu marido, e casar com outro, comete adultério. Veja, pelo que se pode notar aqui, a dúvida dos discípulos era como ficava a situação do novo casamento. Então, Senhor, e o novo casamento, como é que fica? Alguns pontos são importantes ventilar aqui. Importante que você anote esses pontos. Em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo e não está dizendo aqui? Em primeiro lugar, a gente pode deduzir que o novo casamento, após um divórcio, é sinal de fracasso da fé na vontade de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Novo casamento após um divórcio, eu não estou falando de viuvez, certo? Porque tem as pessoas que, casam de novo depois de se tornarem viúvas. Não é o caso. O caso aqui é por meio do divórcio. Novo casamento após um divórcio é sinal de fracasso da fé na vontade de Deus. Preste atenção, isso aqui é delicadíssimo. Eu diria que essa aqui é a parte da mensagem mais delicada que a gente tem que prestar total atenção. Nenhum casamento foi feito para o divórcio, correto? Absolutamente nenhum. Mas para durar até que a morte seja um motivo de separação. O primeiro casamento foi um fracasso. Daí o novo casamento. O novo casamento, ainda que traga certos alívios, ainda que traga certos confortos, certas esperanças, expectativas, ele não apaga as cicatrizes do fracasso do antigo casamento em obedecer a Deus. Em outras palavras, quando um dos cônjuges fracassa em observar a vontade de Deus no matrimônio, o outro também fracassa. Ambos fracassam, pois são a sua carne, como eu falei há pouco. É um fracasso mútuo. É um fracasso mútuo. Imagine um time de futebol. Quando um time de futebol, um deles faz um gol contra e perde-se o jogo. Quem foi que perdeu o jogo? Foi só aquele que fez o gol contra? Não. Todos os 11 jogadores daquele time perderam o jogo porque um fez o gol contra. Assim é em nosso casamento. Se um dos cônjuges falha, o outro também recebe dessas consequências. Também entra no rol do fracasso. Segundo lugar, novo casamento precisa ter como fundamento as cláusulas de exceção do Evangelho. O novo casamento precisa ter como fundamento as cláusulas de exceção do Evangelho. Jesus deixou bem claro que um dos cônjuges só estaria liberado para casar novamente se o motivo de seu divórcio fosse porneia. A palavra porneia é uma palavra grega referente a todo tipo de ato sexual ilícito, todo tipo de ato sexual pecaminoso, e um deles inclusive é o adultério. Então venha comigo por favor a Mateus capítulo número 5. Mateus capítulo número 5, versículos número 31 e 32.
também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Um detalhe em relação a essa carta de divórcio é que quem dava a carta de divórcio tinha que devolver o dote também, viu? Tinha que devolver o dote. Tinha camarada até que disse: não quero, vou casar, mas não quero nem o dote não. Para quê? Para quando separar, não ter que devolver o dote. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. É um texto que desce seco para a nossa realidade. Mas é Bíblia. É uma cláusula de exceção o adultério aqui. O apóstolo Paulo vai tratar desse particular, de mais uma cláusula de exceção, que é onde, quando o descrente do casamento abandona o crente, ele abandona o crente, então o crente está livre para casar novamente. 1 Coríntios 7, capítulo 10, 7, versículo 10 ao versículo 15, Paulo vai tratar disso, eu não vou ler por causa da hora. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 24, seção 5 e 6, diz: portanto, que a corrupção do homem seja tal que posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada, senão adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, a não ser que haja deserção tão obstinada, ou não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Então são as duas cláusulas de exceção de acordo com as escrituras. Quais? Adultério e abandono do lar. Bem, nós poderíamos discutir outras situações que se encaixem dentro da cláusula de abandono por parte do cônjuge. Por exemplo, a questão do marido que bate na esposa diariamente, que o café da manhã, o almoço e a janta é uma pizza. Esse homem já demonstrou claramente que ele abandonou os princípios do casamento, que ele abandonou a vontade de Deus ali. Então eu julgo, particularmente eu considero que isso é um ato de abandono do casamento, de um abandono por parte daquele cônjuge. Pode ser o contrário também, irmãos. Tem mulher que é valente e dá a pizza no homem, dá uma pizza de manhã, de tarde e de noite, certo? E também ela também já abandonou, ok? Mas isso aí é uma outra discussão, é uma outra história. O fato é que por essas duas cláusulas é adultério. John MacArthur diz que os únicos fundamentos bíblicos para o divórcio são a infidelidade sexual de um dos cônjuges e o abandono irreversível do cônjuge descrente, porque o cônjuge descrente pode querer voltar, e se a mulher não tiver casado ainda, restaura-se o casamento. Então, essas são as duas cláusulas. Terceiro lugar, que Jesus está dizendo aqui nos versículos 11 e 12: direitos iguais, deveres iguais. Por quê, pastor? Porque no Oriente Antigo, só o homem tinha o direito de pedir carta de divórcio, a mulher não tinha. Olha que coisa, né? Só o homem podia, a mulher não podia. No entanto, Jesus vem e restaura o direito da mulher como criatura coigual com o homem, como dizendo, ambos são criaturas de Deus, ambos têm direitos e deveres iguais. É por isso, irmãos, que eu sou contrário a essa mensagem do feminismo, de que o cristianismo é uma religião patriarcal que oprime as mulheres. Mentira! Quem mais trouxe, quem mais resgatou o direito das mulheres no mundo chama-se Cristo Jesus. E aqui está um caso. O homem podia repudiar, se pegasse a mulher com o outro, podia, mas a mulher também agora. Se a mulher pega o homem com outro, ela também está no direito de repudiá-lo e está livre para casar novamente. Olha que coisa. Jesus restaura o que antes era só direito do homem, agora não. É direito dos dois e é dever dos dois. Louvado seja Deus. Quarto lugar e último, Jesus não está dizendo aqui que não há perdão para quem fracassou no casamento. Jesus não está dizendo aqui nos versos 11 e 12 que não há perdão
para quem nunca fracassou no casamento. Não é isso. Preste atenção. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado imperdoável. Nós já estudamos isso no capítulo 3 de Marcos, quando vimos isso. O exemplo de Davi é a prova cabal de que há perdão, sim, para quem fracassa no casamento e se arrepende. Portanto, se há em você as cicatrizes de um divórcio, peça perdão ao Senhor e toque o barco para frente, como diz um professor meu. Peça perdão ao Senhor e toque o barco para frente. Se você casou de novo, então lute agora, lute, se esforce com todas as forças da sua alma para não separar mais. Porque agora você conhece a vontade de Deus e deve andar por ela. Você conhece agora a vontade de Deus e deve andar por ela. Não invente de ser o Fábio Júnior da igreja. Fábio Júnior crente. O divórcio não é e nunca será, meus irmãos, a solução. A solução para casamentos machucados e feridos é obedecer à vontade de Deus. É obedecer à vontade do Senhor segundo a sua palavra. Casais felizes vivem no temor do Senhor. Casais felizes vivem no temor de Deus. Obedeça a Bíblia e veja se os problemas do seu casamento não vão diminuir aí uns 60% a 70%. Obedeça a palavra. Deixe seu ego de fora. Deixe a palavra guiar o seu relacionamento, o seu matrimônio, a sua casa, o seu lar, o relacionamento com sua esposa, com seu marido. Deixe a palavra. Lembre o que Pedro escreveu aqui em relação a como a esposa deve lidar com o marido, como o marido deve lidar com a esposa. Coloque isso em prática e você vai ver que 60% a 70%, 80% até mais, dos seus problemas conjugais vão diminuir. Não vai ser perfeito, porque você não é perfeito. Não é perfeito, mas vai diminuir bastante. Vai diminuir muito. Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Hoje eu estava navegando ali na internet e eu vi um post de alguém colocando a seguinte frase de um pai para o genro, entregando a filha ao futuro genro na hora do casamento. E o pai dizia o seguinte: aqui está a minha filha, se deixar de amá-la, traga de volta para mim. Lindo, né? Mas não é bíblico. Não é bíblico. Não é o correto. Se fosse a minha filha, eu dizia: não deixe de amar nunca. É seu dever amá-la para todo sempre, enquanto você viver. Seja homem, não fracasse nessa missão. Eu diria isso. Porque deixar de amar a minha filha significa que você fracassou e fez ela fracassar também. O homem que tira uma mulher de dentro da casa de seus pais para depois devolvê-la, ele não é homem. Ele é um moleque. Ele é um homem. Ele tem que correr, lutar para se manter firme até o fim. Há um chavão que o pessoal diz, mas é muito verdadeiro. Não conquiste várias mulheres. Conquiste a mesma mulher várias vezes. Não conquiste vários homens. Conquiste o mesmo homem várias vezes. Vamos orar. Senhor Deus da glória, Tua palavra foi pregada, Tua palavra